Comece. Bom dia. Bom dia, Dia, pastor. tudo bem aí com todos? Todos sejam bem-vindos. É maravilhoso poder acordar de madrugadinha para ouvir a palavra de Deus, orar, cantar, né? Isso é muito bom. Nós vamos ter um hino agora. Pastor, vamos orar antes? Vamos orar, querida. Então, a minha esposa vai orar, pedindo a bênção de Deus para estes momentos. Aqui. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar juntos agora, distantes, mas juntos, e juntos ao Senhor. O Senhor é bom demais. E agora nós vamos ouvir a tua palavra através do pastor Levino. Por favor, Pai, abençoa-o de forma especial ao repartir conosco a tua palavra e também que o teu Santo Espírito esteja em nossos ouvidos e coração, ajudando-nos, Pai, a entesourar a tua palavra e entender como colocá-la em prática de uma forma mais efetiva. Por favor, Pai, dirige-nos a vida agora, ser presente conosco. É o que eu peço por Jesus. Amém. Amém. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé.
Muito bem. Eu quero dizer que o meu amigo pastor Levino dos Santos, ele pastoreou no Mato Grosso, depois foi presidente na Associação do Mato Grosso, depois foi ministerial na União Centro-Oeste Brasileira, a UCOB, e é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa humilde, e eu me lembro bem das aventuras nossas viajando à noite, de madrugada, para irmos a concílios. Eu estava em Confresa, bem longe, passava em Água Boa, onde ele estava, e aí a gente continuava junto, conversando, parando na estrada para ajudar caminhoneiro que estava com a carreta toda lá parada, tombada, né? Então são experiências que a gente conviveu juntos, né? E nos trouxe muita alegria. E hoje nós temos o privilégio de estar com ele, ouvindo, e ele tem bastante assim mensagens maravilhosas. Já ouvi muitos dos seus sermões. É maravilhoso. Então, pastor Levino, é contigo agora. Ok, obrigado. Penso que todos me ouvem. Todos me ouvem? Consegue ouvir? Beleza, então tá jóia. Obrigado, pastor Claudomiro, a Beth, ó, família de Deus, um homem de Deus, uma bênção. É, bom, vamos ao tema que realmente o nosso tempo é desafiador, Querida, né? É, querida, o tema da nossa semana, vamos ver se eu consigo compartilhar um pouquinho aqui. Ele é intitulado exatamente isso aqui. Estão vendo, né? É, Nascidos para vencer. Nascidos para vencer. E ele é baseado na história de Sansão, na vida de Sansão. Então, nosso objetivo, ao longo dessas reflexões bíblicas, é para a gente entender um pouquinho caminhos, histórias, vitórias, derrotas que Sansão teve realmente em sua vida, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo, da gente poder apresentar um pouquinho sobre a história de Sansão. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Olha, eu estou vendo que tem gente aí de vários lugares do Brasil. Olha que legal aí. Não só de São Carlos, mas também de Barretos aí, Araraquara, né? São João da Barra, acho que é São João mesmo, em Minas Gerais. Vários lugares, o Piauí, que legal, Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos, viu? Vocês que estão nos acompanhando aí, acompanhando o Upgrade, né? Que legal. Que Baturité, Araraquara, vários aí, que Deus realmente possa abençoar a cada um de vocês. É, eu faço uma pergunta. Você já parou para pensar como foi o teu nascimento? É, como é que foi a tua origem? Como é que você surgiu? Se você veio de uma família estruturada, se seus pais realmente te planejaram, se você veio como aquele filho, aquela filha desejada, né? Que todo mundo esperava, como foi o teu nascimento? Ou o teu nascimento foi, de repente, de maneira abrupta, né? Surgiu por acaso, né? Você já para pensar nisso? Como você veio a existir, né? Então, cada um de nós temos uma história. Alguns de nós fomos planejados, esperados, aguardados. E outros de nós nascemos assim, já, né? De repente, né? Mas a história de Sansão apresenta um pouquinho de como foi o nascimento dele, a gente conhece. A mãe de Sansão não podia ter filhos, né? Seu pai se chamava Manoá, sua mãe não é mencionado o seu nome, e o nome Sansão quer dizer pequeno sol, né? Ou aquele que brilha como de maneira pequena. Então, o significado do nome Sansão quer dizer pequeno sol. E ele nasce depois de 40 anos de sofrimento que o povo estava sendo subjugado, né? é, pe- Pela nação que a gente vai estudando, que estava oprimindo o povo de Deus. E de repente, depois de 40 anos, o povo que via num ciclo de desobediência, obediência, desobediência, né? Entre altos e baixos, surge Sansão.
enquanto o povo causava desobediência, causava sofrimento pelos seus atos, surge Sansão para ser então um juiz, né? Na verdade, um juiz que viesse para libertar então o seu povo. Então o tema é Nascidos para Vencer da nossa semana, mas o tema de hoje é a vitória da vida, baseado então na introdução da vida e da história de Sansão. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes capítulo 13, aonde começa o registro da história e vida de Sansão. Juízes capítulo 13, por favor. Vamos então. Doutor, Oi. você está apresentando ainda? Para mim não está Não, aparecendo. não, não, ainda não. Pode Ah, ficar então tá tranquilo, jóia. tá? É que eu faço intercalado, tá bom? Eu vou e volto. Obrigado. Então, Juízes capítulo 13, 1 a 6. É que as passagens bíblicas é sempre bom a gente acompanhar aí na Bíblia ou no aparelho, tá bom? Juízes 13, 1 a 6. E eu vou lendo aqui então, vocês, por favor, me acompanhem. Juízes 13, 1 a 6 no primeiro momento. O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, né, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Verso 8 agora. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Verso 11 agora. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado, o homem lhe disse: És tu o que falaste a essa mulher? E ele respondeu: Eu sou. Tá? Bom, vamos então aqui lembrar um pouquinho, né, sobre o nascimento de Sansão, né? A mulher era estéril, o homem se chamava Manoá, e num determinado dia aparece um homem diferente, né? Tudo indica que a esposa de Sansão, a esposa de Manoá, perdão, a futura mamãe de Sansão, ela percebeu que era um homem diferente. Ela fala de um homem como se fosse um anjo do Senhor, com uma visão tremenda, um aspecto tremendo, incrível. E ele aparece e diz a ela: Olha, você terá luz e terá um filho. Você dará luz e terá um filho. Que coisa maravilhosa, né? Vocês que são mamães, que estão aqui, que coisa incrível, né? O privilégio de poder gerar. E os papais também. O privilégio que nós temos de poder gerar, o privilégio que nós temos de procriar, é uma grande bênção, né? É algo que acontece de maneira incrível. Eu me lembro até hoje, no nascimento da minha primeira filha. Era dia 14 de abril, era também era um feriado, né? Sexta-feira da Páscoa, né? Sexta-feira Santa. E eu estava trabalhando numa serralheria. Eu ainda não era pastor, eu não não havia de estudar ainda teologia. E eu estava trabalhando para comprar fraldas. Minha filha hoje tem 30 anos e naquela época a gente não usava muito fraldas descartáveis. A gente usava fraldas apenas quando saía, quando viajava. E eu precisava terminar um enxoval e estava trabalhando num feriado. E me lembro quando meu sogro ligou dizendo que minha filha havia nascido, né? Ele nasceu. E eu atendi o telefone do lugar que eu trabalhava, que era uma empresa do meu irmão, e eu perguntei, é homem ou menina? É menino ou menino? Primeira coisa que eu queria saber, é que nós não fizemos ultrassom, né? Nós não tínhamos recurso para fazer ultrassom.
E aí ele falou, adivinha. Eu fiquei pensando, adivinha? Eu fiquei pensando, menino. Ele falou, não, menino. Eu falei, por que que você não falou antes? Eu até brinquei com ele, seu velho, fica roubando meu tempo de trabalho. Não, mas é menina. E assim, eu tinha que terminar aquilo que eu estava fazendo. E eu terminei o que eu estava fazendo. E eu fui correndo para o hospital, né? Assim, na parte da tarde. Eu não fui imediatamente, porque eu tinha que terminar aquilo. E quando eu entrei na maternidade, eu entrei assim estava tão emocionado, tão diferente, que quando eu entrei assim na ala da maternidade, no quarto, né, que minha esposa estava, era um hospital público, e assim que eu errei de esposa, sabe? Eu errei de mãe. Havia uma mulher que eu quase que fui assim abraçá-la, mas minha esposa estava do lado, com a minha filha. Gente, quando eu vi aquela criança, né, eu fiquei assim muito impressionado. É uma cena muito impactante. Então, aqueles que são pais, que são mães, sabem o que eu estou dizendo, que é algo realmente extraordinário. E o anjo disse àquela mulher que ela daria à luz, só que para ela foi tão impactante porque ela era estéril. E o anjo fala claramente: você é estéril, você nunca tiveste filhos, mas você vai ter um filho. Só que mais importante do que dizer a ela, o anjo diz, ou aquele homem diz a ela, que esse garoto seria nazireu. O tempo não permite, mas depois você pode olhar lá em Números, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Lá explica como seria, como deveria ser a vida de um nazireu. E eu quero compartilhar aqui uma tela, só que para vocês possam entender um pouquinho do contexto, de realmente de como era. Então eu começo compartilhando aqui. Vocês estão vendo o compartilhamento? E demora um pouquinho, mas aparece. Está Tá, processando ainda. tá processando, ok. Mas eu vou aqui avançando, tá? Aparece. Ok. Tá aparecendo? Ok, vamos lá. Então, alguns pontos de como era eh, o, a vida de um nazireu. Então, tá aqui, já passei alguns pontos, tem a vitória da vida sobre o nascimento de Sansão, baseado em Juízes 13, e quatro requisitos para que uma pessoa fosse um nazireu. Primeiro, ele não podia beber bebida forte. Está lá em Números 8, é número 6, tá? Do 1 ao 8, só estou resumindo. Primeiro, não podia beber bebida forte. Bebida forte, claro que de maneira alguma bebidas alcoólicas e tudo mais, mas até alguns tipos de bebidas, como suco de uva, como caldo de cana, que são consideradas bebidas fortes, e outros tipos de bebidas nesse sentido. Ele não podia cortar o cabelo de maneira alguma, então aquilo era um aspecto do seu chamado. Ele não podia também tocar em cadáver, tocar num animal morto, tocar numa pessoa que morreu. Se ele fosse num sepultamento, num velório, ele não podia jamais tocar em cadáver. E por último, o seu chamado de Nazireu poderia ser por um tempo determinado da vida ou por toda a vida. Então, isso que eu estou mencionando está em Números capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 8. Então, essas eram as normas para que alguém fosse de fato um nazireu, tá? Então essas características que realmente não podia faltar para vocês entenderem. E agora, quando Sansão nascesse, ele seria o nazireu com esses quatro aspectos que o nazireu não podia falhar. Então não podia beber bebida forte, não podia tocar, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, e o seu chamado era por um tempo determinado ao longo de uma vida. Agora, interessante que Manoá tem uma preocupação que a gente leu no verso 8, né? Que ele volta a perguntar para o anjo, quando o anjo aparece, ele segue sua esposa e chega ao homem, porque o anjo apareceu duas vezes. Ele aparece primeiro para a mulher e depois aparece primeiro para a mulher e ela chama Manoá. E no verso 8 que lemos, então, tendo chegado ao homem, ele disse: és tu o que falaste a essa mulher? E ele respondeu: eu sou. Né? Bom, como educar uma criança? Olha que interessante, era a preocupação de Manoá. E o anjo fala lá no verso 13: faça tudo que eu lhe mandei, faça tudo que eu orientei. Se você olhar no verso 13, né? 13, verso 13, o anjo diz lá: faça tudo o que eu lhe ordenei, o que eu lhe mandei. Fala da bebida,
fala não comer nada impuro, porque aquela criança de fato era nazireu, né? É, eu sei que nós temos jovens, temos pessoas que não têm filhos também, mas como é desafiador educar uma criança, né? E eu gosto de pensar que os melhores educadores de filhos são aqueles que não têm filhos, né? Como é fácil educar o filho dos outros, não é? É muito fácil. É muito fácil você educar os filhos dos outros. Quando a gente não tem filhos, você pensa, essa criança correndo na igreja, essa criança que faz manha, aí você pensa, ah, se fosse meu filho, no dia que tiver um filho, ele vai andar na linha, mas não é fácil, né? É um privilégio, mas também é um grande desafio a gente educar os filhos dos outros. E um detalhe, para que você foi educado, se você parar a pensar na sua trajetória, na sua história? Como é que seus pais pensaram? Como é que você pensa quando você tem realmente é, um, uma chance de educar uma criança, de colocar um filho nos caminhos do Senhor? Qual é o teu objetivo principal? Será que a gente pensa é, na educação nossa e dos nossos filhos, o objetivo de vida é sermos famosos, né? Meu filho, eu tenho um filho mais novo, ele tem 19 anos. Interessante, o nome dele é Levi, né? E esse meu filho, desde pequeno eu venho acompanhando, né, o que que ele queria ser. Já quis ser juiz, já quis ser jogador de futebol, já quis ir para a lua, ser astronauta, a gente vai observando. E teve um tempo que ele queria ser youtuber. Mas por que youtuber, né? Porque parece que os youtubers são famosos e são, né? Aparentemente parece que tem uma vida fácil, mas não é, né? Como qualquer profissional, eles têm todo é, uma gama de cuidados que eles têm que fazer, né? Ninguém vira um youtuber famoso por acaso, né? Tem toda uma estratégia, equipamentos, conteúdos, de relevância, geralmente uma equipe por detrás que trabalha com eles. Então, muitas vezes, a gente quer que nossos filhos sejam famosos, sejam ricos. Ou nós pensamos assim para a gente também. Mas será isso mais importante? Porque Manoá, se a gente olhar com calma, ele clama, ele ora para que o anjo apareça novamente. Ele ora para que o anjo apareça novamente. E quando a gente pensa nisso, a gente vai entendendo, queridos, que a beleza, que a juventude, ela é efêmera, ela é passageira. E a gente não tem noção que não só isso, beleza, mas recursos são passageiros. É que quando chega na hora da morte, quando chega nos problemas de saúde que muitas vezes nos afetam, tudo isso quase que praticamente perde o seu valor. E a gente percebe isso no cuidado do pai de Sansão, quando ele clama, né? Quando ele clama para que o anjo aparecesse novamente para poder instruí-lo, né? Falando em beleza passageira, eu separei aqui rapidamente uma tela que eu gostaria de compartilhar novamente com vocês. Vamos ver se está aqui aparecendo. Vamos ver se vai aparecer. Deixa eu só aumentar aqui. Ok. Depois que eu falei dos 4 requisitos, olha aqui alguma coisa que eu pensei. Isso aqui sou eu, Pastor, né? Oi. não está aparecendo, pelo menos para mim, está aparecendo só uma tira, assim, escrito o nome do. Ok, Tenta deixa compartilhar novamente. eu voltar aqui. Eu vou aqui. Vamos ver se vai aparecer. Qualquer coisa eu fecho e abro novamente. Só um minuto. Às vezes acontece de ter algum bug, né? Vamos ver. Só um minuto, perdão. Acontece, viu? Só um minutinho, vamos lá, vamos ver se vai. Agora eu acho que vai. Ok? Só me dá ok, apareceu? Ok. Isso aqui é uma imagem minha, já tem vários anos. Eu jogava num time de basquete da minha cidade, eu sou do interior de São Paulo também, embora trabalhei vários anos no Centro-Oeste. Eu acho que você já me viu aí, né? Eu acho que você já viu aí aonde eu estou, né? Aí eu era um garoto aí, tinha mais ou menos uns 13 anos. Aqui, porque se tem dúvida aí, você vai ver, né? Cabelos longos, aí é grandes, né? Não é grande, cabelo cheio, tinha muito cabelo, pretinhos cabelos. Mas a beleza é efêmera, ela é passageira. Eu peguei 2 exemplos rapidamente aqui, que o nosso tempo, olha aqui eu tinha, não parece, mas eu tinha 30 anos, eu estava num Camporil, já era pastor.
E aí eu fui fazer uma graça lá, fui comer na panela, eles fotografaram e essa imagem ficou simbólica, né? De um campuri numa cidade chamada Sapezal, no interior lá do Mato Grosso. Mas esse aqui é um ator famoso, né? Ele ainda atua esporadicamente, mas é um ator famoso. Esse aí se chama Tony Ramos, um ator da televisão brasileira. Isso aí quando ele era o galã. Aí eu peguei, deixa eu colocar uma comparação de Tony Ramos de um tempo depois. Olha, eu peguei uma imagem, claro que tem outras. Olha como o tempo ele é implacável. Olha como o tempo ele é implacável, né? Mas eu falei, deixa eu pegar um outro exemplo aí. Não vou deixar só os homens sofrendo sozinho. Esse é o Tony Ramos. Olha aí. Ah, eu vou pegar aí uma das musas que já foi do Brasil, né? Vera Fischer. Deixa eu encontrar uma imagem de Vera Fischer nos dias atuais. Agora, mulheres, cuidado, não briguem comigo, essa é a realidade. Olha a Vera Fischer. Essa é uma foto que foi tirada dela. Eu estou colocando aqui, mas isso aqui publicar, eu acho que eu sou processado, tá? Mas olha aí, né? Tava no aeroporto, alguém foi lá e deu um clique e tirou uma foto dela. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa realidade como seres humanos. É exatamente isso que acontece conosco no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, né? E às vezes a gente pensa que a nossa vida, ela é uma vida plena e que nunca o tempo e a idade vai chegar para a gente. Mas não é essa a realidade. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a todos os tipos de problemas e coisas. E Manoá tinha a plena certeza disso, né? A plena certeza disso, que ele precisava da orientação de Deus para que ele pudesse educar a sua família, educar o seu filho que viria. Não só ele, como a sua esposa também, que a Bíblia não menciona, não menciona o nome. E eu queria refletir, gente, o tempo é curto, né? E eu queria refletir para vocês, mostrar que nós precisamos de Deus para que Ele realmente possa orientar a nossa vida, a nossa família, os nossos caminhos. E muitas coisas que temos na vida simplesmente são passageiras, não são as coisas mais importantes. Eu me lembro de uma outra ocasião que eu comprei um carro. Não era um carro zero, né? Não foi lá da concessionária. Mas quando a gente compra um carro, ele é novo pra gente, né? Comprei um carro novo. Às vezes o carro não é novo, mas para você é novo, né? Às vezes você usa uma roupa nova, mas às vezes você ganhou de alguém, às vezes é até usada. Então você pensa, você diz que é uma coisa nova. E eu me lembro que eu comprei um carro, e eu fui fazer um batismo no interior de Mato Grosso. Eu morava numa cidade e cuidava das igrejas daquela cidade e de uma outra cidade também. E aquela pessoa queria se batizar no rio, então nós fomos no rio. Isso é muito comum lá, ainda no Mato Grosso. E fomos fazer batismo no rio. Gente, eu estava tão encantado com o meu carro novo, né? Era um carrinho que eu estava muito faceiro, né? Vamos usar essa expressão, muito feliz assim com ele. E eu, o carro sempre limpinho. E aí fomos no sítio, não tem problema. Fizemos lá o batismo. E eu uso a beca, né? O roupão de batismo, a beca pastoral. E eu me lembro que eu fui atrás do carro, né, para trocar de roupa. Então acabou o batismo, fiz tudo, a cerimônia, o apelo. E alguns irmãos, eles foram assim numa caminhonete, né? E tinha uma caminhonete que tinha uma capota atrás. E o meu carro tinha estacionado atrás da caminhonete. Uma boa distância, uns 3, 4 metros pelo menos, até 5 metros a mais. Eu falei, eu vou ficar longe para não ter perigo. E eu fui lá e estava me trocando, né? E as pessoas subiram na caminhonete, tinha aquela capota, tudo que protegia. E de repente eu vi que o motorista da caminhonete deu ré, engatou a ré e começou vindo. Só que ele estava me trocando e eu vi que ele vinha em direção ao carro, dando ré. Gente, vocês precisavam ver o meu apavoramento, o meu desespero. E eu comecei a gritar, só que ele não ouvia. E as pessoas também começaram a gritar porque eu estava gritando. E eu comecei a pular, porque só que eu estava assim com toalha, me trocando, e não podia sair do carro. Vocês tinham que ver que cena, irmãos. E ele veio até que encostou no carro, assim, né? Na frente, no capô do carro, né? Aquela parte, tinha uma escada assim da caminhonete, encostou gente, mas que dor, até hoje quando eu lembro, né? Me dá uma dor no coração. Naquele dia eu aprendi uma coisa, gente, tudo é passageiro, tudo é passageiro. E tudo é passageiro, não importa se é um bem material, se é uma roupa, se é o nosso aspecto físico. Eu posso, quem sabe, estar falando para jovens, para pessoas que pensam de 14, de 15, 18 anos,
que você nunca terá, pensa que nunca terá rugas, que nunca terá uma doença, que nunca seus cabelos ficarão brancos. Não, não é assim. Não é assim. Tudo é passageiro. E eu gostaria de destacar da história de hoje de Sansão, é que o pai de Sansão pediu a orientação do anjo do Senhor para a sua família, para educar seus filhos, seu filho no caso, para que ele pudesse estar fazendo sempre a vontade do Senhor. Então, meu apelo para vocês, que hoje, nesse dia, nós possamos, em primeiro lugar, pedirmos ou pedir a orientação de Deus, que nós possamos estar em comunhão com Ele, para que, se for da vontade do Senhor, Ele envie até um anjo dele para nos orientar. E que a gente vai ver a partir de amanhã como foi essa presença do anjo e como Sansão desenvolveu a sua vida, o seu chamado e o seu ministério. Mas que nesta manhã o Senhor nos dê sabedoria para ouvirmos a sua voz e para percebermos as orientações dele, seja através de um amigo, de um familiar, de um pai, de uma mãe, do esposo, do cônjuge, ou que seja um anjo do Senhor, que possamos ter essa sensibilidade para traçar o nosso caminho segundo os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe. Você pode fazer uma oração para encerrar a mensagem e depois a Posso? gente tira uma foto da tela para ficar Tá, registrado? tá bom, posso orar sim. Oremos, grande Deus, Pai querido, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu chamado também que fizeste a cada um de nós, pela história, mesmo que sucinta, que estudamos nesta manhã como reflexão para esse dia, da vida de Sansão. Ele não entrou na história ainda, mas hoje vimos um pouco sobre sua mãe, que certamente desempenhou um papel relevante nessa história, mas sobre seu pai também, Manoá, que entende que precisava da orientação do Senhor. Quando o anjo do Senhor aparece e quando Sansão tem a orientação para seus pais, como sendo alguém que não deveria tocar em bebida, não deveria tocar em cadáver, não deveria cortar seu cabelo, e seu chamado seria, nesse caso, para toda a vida, porque alguns nazireus poderiam ter a parcialidade de sua vida dedicada ao nazireado, mas no caso de Sansão seria por toda a vida. E nós vemos a preocupação de Manoá em buscar a orientação do anjo do Senhor. O verso 13 fala sobre isso. E o verso 18 também, que ele buscou a orientação do anjo do Senhor. Que nesta manhã nós possamos buscar as tuas orientações no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, aqueles que estudam também, para que possam buscar sempre a presença do Senhor. Muito obrigado por esta mensagem, por essa reflexão, e seja conosco ao longo desse dia. Abençoe cada pessoa que aqui está nas suas necessidades. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos tirar uma foto aqui da tela e em seguida a gente vai para o nosso bate-papo. Então, quem quiser aparecer na foto, abre a câmera. Enquanto isso, eu abro aqui a nossa ferramenta. Vamos lá? 2, 3 e... Prontinho. Essa fotinha ajuda a gente na divulgação, né, pessoal? Mostrar para o pessoal o que está acontecendo aqui nesse upgrade. Pastor Claudomiro, o senhor tem mais algum recadinho? Ou podemos encerrar? O senhor está com o microfone desligado. Vamos todos nós que participamos do upgrade convidar amigos para participar, porque todas as temporadas que eu tenho assistido, participado, eu percebo que aprendemos muitas lições maravilhosas e nós devemos compartilhar estas lições, né? Vamos convidar amigos, familiares para participar. Isso é muito importante e se torna relevante esse programa. Agora, quem está assistindo no YouTube, nós vamos encerrar aqui a gravação para o YouTube e vamos continuar num bate-papo.
E se você quiser participar desse bate-papo, então você precisa entrar no nosso grupo do WhatsApp, né, para poder ter acesso a esse segundo momento, que a gente chama de Turma da Calçada.